Bom dia, como vocês estão? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Vou atualizar vocês do que está ocorrendo. Bom, vamos olhar o mês, né? Já que virou o mês, eu vou atualizar o mês e a semana para vocês e no decorrer dos dias eu trago análise diária. Bom, o mês do DI, né? A gente percebe que ele tinha buscado aquele nosso primeiro alvo, né? Fez pullback na estrutura rompida aqui. O pullback ele fez aqui, né? E aqui ele tentou continuar, mas ele está com pouca força, né? A gente já percebe que ele não está conseguindo continuar o movimento, né? Isso está parecendo mais uma bandeirinha de baixa aqui, né? De continuação desse movimento primário. Vamos para o semanal? Bom, o semanal, o que a gente já começa a perceber? A gente já percebe uma tendência de baixa, né? E uma lateralização, né? Uma tentativa de quebra de estrutura aqui, né? Falhou, tentativa novamente e falhou. Bom, já que ele falhou esse topo aqui, então ele está indicando para a gente que ele tem grandes chances de vir buscar essa linha vermelha aqui, esse 1405, certo? E se ele conseguir romper esse 1405, a gente consegue projetar os alvos, que são esses. Então a gente tem primeiro alvo ali do DI em 1477. A gente percebe que tem uma confluência muito legal, né, com os fundos feitos, né? Essa linha vermelha também é aquela máxima rompida que foi testada aqui, né? E temos o segundo alvo ali em 13,60 e o último alvo em 13,32. Vamos ficar esperto aqui, galera, no 14,05, se a gente consegue romper essa região. Vamos olhar agora o índice financeiro, galera. O índice financeiro, o que eu tenho aqui para vocês? A gente percebe que ele esticou, né? Tentou buscar lá o primeiro alvo dessa estrutura maior, fez um pullback, né? Isso aqui para mim está parecendo nada mais que um pullbackzinho, porque a gente percebe aqui que em nenhum momento ele fez um pullback, né? Ele subiu em linha reta, então isso aqui não fica saudável, né? Ele precisa cair para ficar saudável e continuar o movimento de alta. Bom, caiu, testou a média, ainda não conseguiu pegar esse primeiro alvo da estrutura do semanal que eu tinha projetado para vocês no último vídeo, né? Eu acho que eu projetei para vocês no último vídeo, eu não me recordo. Mas faço aqui agora para vocês. Então eu percebi aqui que ele não conseguiu buscar o topo, né? Ele engolfou esse candle, né? Com muita pressão vendedora, né? Mostrando realmente que houve uma defesa, né? Que eles não vão conseguir chegar no topo. Então, quando ele perdeu esse fundo, eu fiz a projeção. Pegar o topo, a máxima e o fundo aqui. Então tá aí, ó, primeiro alvo em 14,06 e segundo alvo em 13,66 do índice financeiro, né, no semanal. Então vamos ver se ele consegue buscar, né? Ele ainda não tocou lá. Isso aqui para mim nada mais é que um pullbackzinho para continuar, né? Ele já está quase lá, inclusive, né? Ele está bem próximo do nosso alvo de 14,06. Vamos ver se essa semaninha ele consegue tocar ele. Agora vamos para nosso Ibovespa, galera. Bom, o Ibovespa, o que está acontecendo aqui? Tinha feito a projeção dessa estrutura maior aqui, certo? A gente percebe que ele não conseguiu ir lá por enquanto, né? Fez um pullbackzinho, né? Aqui ele configurou uma 9.2, né? A gente percebe que o volume não agressivou, né? Não está acima da média. Vou descer para o semanal aqui. O semanal eu tinha feito essa projeção dessa estrutura aqui. Ele pegou o nosso primeiro alvo, fez o pullback, rompeu, só que a gente percebe que o rompimento não foi com volume e falha. Ele engolfa o candle que rompeu, né? Mostrando que realmente houve a defesa, né? Que o movimento se enfraqueceu. Eu vou apagar aqui só para ficar melhor para a gente. Bom, então, né, ele fez o nosso topinho duplo aqui, né, perdeu essa mínima,
E eu fiz o que eu sempre faço, a nossa projeção. Peguei a ferramenta, projetei o topo com fundo. Então temos aqui nosso primeiro alvo em 129.517,50. Ele rompe, teve a defesa, né, deixou um gift, ativou gift. Isso aqui nada mais é que um pullbackzinho para continuar. Né? Vamos ver então aí no decorrer dessa semana se ele volta aqui para baixo, né? Se ele busca o nosso primeiro alvo, que tem tudo para isso acontecer. Agora, galera, vamos olhar os bancos, né? Já que a gente viu os índices financeiros, vamos começar pelos bancos aqui. Bom, tá muito sujo, eu vou limpar primeiro tudo para vocês conseguirem enxergar melhor. Tinha feito a projeção de toda essa estrutura que foi rompida, buscou o primeiro e segundo alvo, tocou o segundo alvo lá. No semanal, ele falha em romper nosso topo e nosso segundo alvo. Vem o nosso engolfo de baixa, faz o pullback na região rompida e tenta iniciar o nosso movimento de baixa. Só que ele está falhando, ele não está tendo força para continuar, né? Vou projetar aqui a estrutura maior aqui do semanal. Vou deixar 2 aqui mais grossinho para a gente entender que é da estrutura maior. E aqui ele fez o movimento, rompe, pullback, ativa, tenta perder o fundo e ocorre uma defesa, né? Só que é muito estranho, né? Houve a defesa, ele não conseguiu continuar, mas ainda ele na nossa tendência prévia, né? A tendência ainda é de baixa para buscar ali o nosso 3407, né? Que ele quase tocou ali, né? Vamos ficar de olho. A gente tem que olhar o diário para ver se ele faz algum movimento aqui de quebra de estrutura, né? Já que ele falhou em perder esse fundo aqui, né? Em buscar o 3407 de fato. Então no diário aqui, será que ele está fazendo um possível fundinho duplo aqui, ó, para romper e ir para cima? Né? Não temos como saber, só olhando se vai romper. Amanhã eu trago a atualização do diário para vocês, para a gente ver isso. Né? Banco do Brasil. Banco do Brasil perdeu a estrutura. Aqui, né, eu fiz a projeção para vocês dessa estrutura rompida depois de ele ter tocado o nosso segundo alvo, né? Fez o topo duplo aqui, rompeu o fundo, projetei. Tocou lá o nosso primeiro alvo, ontem, essa semana aí, né? Decorrer dessa semana. Ele estava fez aqui o pullbackzinho, né? Que eu tinha mostrado para vocês também. E que se perdesse fundo, a gente tinha esses alvos, né? Primeiro, segundo e último alvo, que tem confluência aqui com nosso primeiro alvo. Mas como já pegou ele, eu vou apagar. Então, no semanal, ele rompe com volume, né? E aqui ele está fazendo um pullbackzinho. Se ocorrer a perda dessa mínima, chances dele continuar para vir sim buscar aqui o nosso segundo alvo em 16,11, viu, galera? Ficar esperto aí, né? Mas se essa semana ele fechar defendendo aqui dentro, a gente tem chances de ele talvez voltar um movimento de alta, né? Ou pelo menos vir testar a média aqui. Não estou falando que ele vai voltar a tendência de alta, ele voltar a subir a partir de agora, não. A gente tem que ver se essa semana defende e se tem algo no diário que quebre a estrutura para a gente poder pensar, né, em reversão de movimento de baixa no semanal. Petrobras, mês. Nada a se fazer, pullbackzinho simples aqui, né, na média de 21 defendeu, sem volume. Vamos olhar o semanal. Bom, o semanal, o que está ocorrendo aqui?
Olha como meu gráfico tá sujo, galera, de tanto tempo que eu não olho eles, que eu não atualizo. Tava estudando muito, mas enfim. Perdeu essa estrutura aqui, né, galera? Eu tinha feito a projeção para vocês dessa estrutura. A gente acompanhou toda ela, pegou o primeiro alvo, defendeu, fez um fundinho duplo, projetei esse fundinho duplo para vocês. Ele então veio, pegou o primeiro alvo e aqui ele está fazendo uma consolidação, né? Está defendendo na região rompida, né? Vamos ver se aqui ele tem forças para continuar a romper essa máxima aqui, né? Essa semaninha, ó, acabou de abrir. E se ele romper essa máxima, a gente consegue até fazer a projeção dessa estrutura aqui, ó, galera. Ó, a gente tem o primeiro alvo com confluência com o segundo alvo ali, ó, em 34,11, 34,25 ali. Se ele pegar esse doji, abrir aqui, começar a subir na semana e ativar esse doji, tem grande chance sim dele continuar esse movimento aqui dessa quebra dessa estrutura para ir lá buscar possíveis alvos ali, né? Os próximos alvos. Vale. Vale tá difícil, galera. Vale não tá andando, né? A gente percebe que ela já tá muitos anos andando aqui de lado, né? Sem para nenhuma direção. Aqui ele toca o fundo, né? Um possível fundo duplo, mas ele fala em ele buscar máxima, né? Que eu tinha até feito a projeção para vocês. Vamos semanal aqui, ó. Semanal ele tenta, né? Ele tenta romper a estrutura do semanal, falha, né? Mas ele buscou essa microestrutura rompida aqui do diário, respeitou ela. Vamos ver o que acontece aqui. Mas vale tá feio, galera. Não tá legal não. Tá muito indeciso do que vai fazer, sabe? Não tá muito bacana. Aqui é observar. Se defende. Se essa semana entrar volume aqui, né? Fechar um 2 3 de compra, né? Aquele padrãozinho. Talvez a gente possa pensar em quebrar essa máxima aqui e buscar lá alvos maiores, né? Bom, era isso que eu tinha para vocês, galera. Obrigado por assistir mais um vídeo. Curte, compartilha, deixa nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico. E no decorrer da semana aí eu trago análises diárias aí, atualizações diárias para vocês, tá? Muito obrigado, um bom dia e uma boa semana a todos.